Olá galera, quem fala aqui é Terry Ferreira e hoje nós vamos falar de um programa novo que acabou de sair detalhes, o programa Rural Northern Immigration Program, RNIP. Hoje nós vamos falar sobre o programa rural do norte do Canadá, né, que está saindo, todo mundo está querendo saber detalhes sobre este programa. É um programa que está envolvendo 11 cidades do Canadá, que é considerada a parte rural e norte das províncias. E aí hoje nós vamos falar alguns detalhes sobre esses programas. Obviamente que é um programa que pode ser mudado, pode ser alterado, é um programa considerado piloto, mas vamos falar o que nós sabemos até o dia de hoje. Alguns pontos são muito interessantes desse programa e eu gosto de deixar bem claro. O primeiro é que ele não exige, graças a Deus para algumas pessoas, não exige perfil no Express Entry. Então não tem nada a ver com o Express Entry. Outra coisa, o nível de inglês dele é mais baixo, ele varia de 4 a CLB 4 para NOC C e D, CLB 5 para NOC B e CLB 6 para NOC 0 e A. Então o nível de inglês é mais baixo do que um programa, por exemplo, do Federal Skilled Worker. E outro ponto também, que é muito importante, é que ele já, com a Job Offer, você já pode aplicar para residência permanente direto, parecido com vários programas de província, como Ontario International Student e como Foreign Worker. Hoje eu quero falar dos pontos do programa. E o primeiro programa que saiu detalhes essa semana foi Sault Ste. Marie, que é o norte de Ontário, que é aproximadamente 7 a 8 horas de Toronto. Então vamos entrar agora nos detalhes, nos pontos dos requirements, as exigências a nível federal do programa. Esses requirements vão ser aplicados ao mínimo para você poder qualificar para qualquer das 11 cidades. Cada cidade vai ter sua própria regra de qualificação. Mas essas regras que eu vou falar agora são as regras mínimas. Vamos aos pontos. O primeiro ponto é que você tem que ter pelo menos 1 ano de experiência nos últimos 3 anos em um NOC, né? Um dos NOCs que faz parte do programa. Então, 1 ano de experiência, pelo menos nos últimos 3 anos. Obviamente, qualquer experiência durante os estudos, qualquer experiência de voluntariado não faz parte do programa. O programa não vai aceitar. Tem que ser 1 ano, 12 meses, dentro dos últimos 3 anos, que são aquelas 1.560 horas de experiência em um dos NOCs. Além da experiência de pelo menos 1 ano, nos últimos 3 anos de experiência profissional, se você estudou, por exemplo, como International Student, em uma dessas comunidades, você está isento de ter qualquer experiência profissional. A questão que você tem que ter estudado um programa de pelo menos 2 anos ou mestrado, e o programa tem que ser um programa de uma instituição pública, de um DLI público, não pode ser de uma college privado. Se você é International Student e estudou em uma dessas províncias um programa de pelo menos 2 anos, uma escola pública, você pode aplicar desde que você estudou e morou nessa cidade durante 16 meses dos últimos 24 meses do seu programa. Se você estudou Master's Degree numa universidade também pública dessa cidade, você pode aplicar. Então você tem até 18 meses após a sua formação para poder aplicar. Então, sobre experiência, se você sobre experiência profissional, você tem que ter pelo menos 1 ano de experiência, né, 1.560 horas dentro dos últimos 3 anos. E se você for International Student e estudou nessas cidades, uma escola pública de pelo menos 2 anos ou mestrado, você não precisa da experiência. Então, na parte de experiência, são 2 possibilidades. Para quem estudou, né, escola pública, e para quem não estudou, está vindo talvez do Brasil, do país de origem. Outro ponto muito importante, que é o segundo ponto desse programa, é o Language Requirements. Como eu falei no começo do vídeo, você precisa ter um nível de inglês para cada NOC. Se o NOC for C e D, o nível de inglês é 4, o que é muito baixo, o que é ótimo. Se você tiver nível B, o nível de inglês é CLB 5 e CLB 6 para NOC 0 e A, em inglês ou em francês, que é o NCLC. O terceiro ponto desse programa é Education. O que facilita muito nesse programa é o nível de formação. Então você só precisa ter um High School Diploma. O que é ótimo. Ter um High School Diploma, você precisa ter necessariamente estudado uma faculdade, um bacharelado para poder aplicar. Outro ponto que é muito importante desse programa, você precisa ter settlement funds, né? Recursos suficientes financeiros para poder vir para a cidade e para poder se adaptar. A não ser que você consiga comprovar que você já está trabalhando no Canadá e já tem experiência profissional. O quinto ponto,
né? Nós já falamos do Work Experience, nós já falamos do Education Experience, falamos do Language Experience, falamos do Support, e também nós vamos falar agora do questão do outro ponto, que é o quinto ponto, falando de você tem que ter intenção de morar nessa cidade. Então, se você está vindo do Brasil, você tem intenção de morar em uma dessas 11 cidades que fazem parte do programa. Inclusive, nós vamos colocar aqui embaixo na descrição as 11 cidades que são inscritas nesse programa. Agora, nós vamos falar sobre a primeira cidade que saiu mais detalhes, que é Sault Ste. Marie. É uma cidade no norte de Ontário. Sault Ste. Marie liberou já detalhes do programa deles. E algo muito interessante que eu achei, lendo sobre o programa, é que você precisa do job offer, né, obviamente, mas eles estão fazendo posting. Então, eles estão te dando, tem um link no site, onde você pode ver as opções de emprego na cidade e aplicar para aquelas job offer, o que facilita muito a sua pesquisa. Mas eu quero falar agora dos pontos de participação, os pontos exigidos para o Sault Ste. Marie. Por exemplo, Sault Ste. Marie exige que você tenha pelo menos 70 pontos para poder aplicar. Então, Sault Ste. Marie, para você conseguir, por exemplo, ter a pontuação alta e conseguir ser competitivo com 70 pontos, a primeira coisa que você precisa é a job offer. E eles dão uma lista de knocks que eles estão aceitando a job offer. Só a job offer te dá 55 pontos. A outra questão que te daria pontos para poder, que ajudaria muito, é a idade, né? E além disso, obviamente, os anos de experiência. E os anos de experiência é algo muito importante. Nós vamos falar sobre isso, os pontos agora. Sobre Sault Ste. Marie, obviamente, o primeiro ponto é 55 pontos por questão de job offer. Então, a job offer já é um ponto que te ajuda muito, porque ele te dá 55 pontos. Aí, no segundo ponto, vamos falar sobre a questão de idade. Se você tiver menos de 36 anos de idade, você ganha 6 pontos. Se você tiver de 37 a 47, você ganha 3. A partir de 48 ou mais, você ganha 0. Então, muito parecido com o Federal Skilled Worker, que também tem pontuação de idade. A partir de 45, você não pontua mais. O terceiro ponto é a experiência que você tem no NOC, no principal NOC, né? 2 anos de experiência, você ganha 2 pontos. 3 anos você ganha 4. E aí, o máximo que você consegue chegar são 6 anos de experiência, você ganha 10 pontos. O que é importante nisso é que, diferente das regras normais do programa rural, Sault Ste. Marie só te dá ponto a partir de 2 anos de experiência. Então, quer dizer, se você tiver só 1 ano de experiência e tiver um pouco mais velho, e ao mesmo tempo só ter a job offer, talvez, se você não tiver uma esposa que tem nível de inglês ou job offer lá, se você não visitou a cidade, as chances de você conseguir 70 pontos são pequenas. E isso pode ser um grande desafio deste programa. Quarto ponto que é muito interessante, você estudou em Sault Ste. Marie. Então, se você estudou em Sault Ste. Marie, você ganha 6 pontos se for dentro dos últimos 5 anos. E se você estudou dentro dos últimos 5 anos, um programa de 1 ano, você ganha 3 pontos. Outro ponto que é muito interessante desse programa é se você tem parente nessa cidade. Se você tiver parente na cidade, você ganha 10 pontos, né? Além disso, se você, um ponto muito interessante, se você visitou Sault Ste. Marie nos últimos 3 anos e ficou pelo menos 5 noites lá e visitou pelo menos 2 empresas e fez entrevistas, você ganha aí mais 8 pontos, o que é bem diferente, porque a gente não vê esse tipo de pontuação em nenhum programa federal, pelo menos, né? E outra coisa que eu acho muito interessante, muito meio duvidoso, talvez queremos saber mais informação, é que se você tem conhecimento autêntico da cidade, da cultura da cidade, você poderia ganhar 5 pontos. Nós estamos querendo saber, entramos em contato com a cidade para ter mais detalhes de como que é mensurado isso, para ganhar esses 5 pontos, né? E além disso, os outros pontos, se sua esposa tiver, o marido tiver job offer, você ganha 10 pontos na cidade. E se eles tiverem pelo menos o nível de inglês CLB5. Agora eu vou falar qual é a minha opinião sobre o programa, né? Muita gente é ligada pra gente, entraram em contato com o escritório. Olha, eu acho o programa uma boa iniciativa, eu acho que tem que popularizar o norte do Canadá, sim, a área rural, mas eu fico preocupado com essas exigências de cada cidade tem sua própria regra, o que dificulta entender o programa e poder aplicar. Mas outra coisa que eu acho muito também estranho é que as cidades estão exigindo que você tenha conhecimento e laços com a cidade. Ora, se você pode aplicar para um programa, não precisa estar na cidade para poder imigrar, para poder qualificar, quer dizer, se estiver no Brasil, você pode aplicar de fora, as cidades estão pegando muito pesado na cidade, não nessa cidade da mão de obra, do imigrante, do trabalhador.
E isso pode ser com que o programa seja alterado, porque, poxa, 5 pontos para quem tem experiência, conhece um pouco da cultura da cidade, é uma coisa muito vaga. Então, nós esperamos uma certa explicação melhor sobre esses elementos do programa. Então é isso, gente. Nós vamos estar falando de mais detalhes depois que o fundo for chegando do programa RNIP, assim que sair mais detalhes. Mas o programa de Susemery saiu. Você precisa ter certeza que você qualifica primeiro para as regras do programa a nível federal e também a regra da comunidade. Lembrando que na Susemery você tem que ter pelo menos 70 pontos para poder aplicar, sendo que Job Offer em si te dá 55 pontos. Então, coloca nos comentários o que você achou do programa, se é uma boa iniciativa, se é algo que pode ser aprimorado, pode ser melhorado. Dá o seu like, deixa o seu comentário, coloca no sininho e aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!